tem um faro muito aguçado e passou a enxergar no caso Master um ativo eleitoral. Então, em público, com os pés sobre o palanque, ele começou a atacar o banqueiro falido Daniel Worcaro. E, privadamente, longe dos refletores, ele ataca o ministro Dias Toffoli. O Worcaro tornou-se um alvo fácil para o Lula, sobretudo pelos vínculos dele com o Centrão, aquele pedaço do Centrão que resiste a aderir à sua candidatura, e ao principal mote de campanha do Lula até aqui, que é a luta de pobres contra ricos, o fato de o governo ter conseguido zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e, em contrapartida, tributar os altos rendimentos para compensar a isenção. Então, esse contexto todo estimula o Lula a atacar o Daniel Worcaro. Agora, no caso do Dias Toffoli, os ataques do Lula soam como autocrítica, porque foi o Lula quem nomeou o Dias Toffoli para ministro do Supremo. E o problema da autocrítica é que ela sempre chega tarde. No caso do Lula, demorou demais, né? E chegou tão tarde que, nesse momento, o noticiário e os adversários do PT estão fazendo autópsia, não é nem um caso de autocrítica mais, estão fazendo autópsia da atuação do Dias Toffoli. E ele não tinha nenhuma credencial que recomendasse a sua indicação para o Supremo. O Dias Toffoli, quando o Lula o indicou para o Supremo, e quando o Senado aprovou, porque o Senado foi cúmplice nessa ascensão do Toffoli ao Supremo Tribunal Federal, ele não reunia nenhuma característica notável que o recomendasse para o cargo. Ao contrário, as suas maiores credenciais era o fato de ele ter sido assessor do PT, na liderança do partido na Câmara, advogado do Lula na Justiça Eleitoral, e era amigo do Zé Dirceu e tinha ocupado cargos no governo Lula. Afora isso, tinha sido, inclusive, reprovado em concurso para juiz, não havia nenhuma característica como um brilho nas artes do direito, um brilho de oratória, nada. E ainda assim, virou o Toffoli ministro do Supremo. E o Lula é muito seletivo nas críticas que faz ao ministro. Ele agora faz restrições ao comportamento do Toffoli no caso do Banco Master, e de fato as decisões do ministro são esdrúxulas, para dizer o mínimo, né? Mas o Lula silenciou quando o Toffoli, recentemente, em decisões tão absurdas quanto as que vem adotando no caso Master, cancelou delações no caso da Lava Jato. Havia a suspeição do juiz Sérgio Moro, mas o fato de o Sérgio Moro ter agido com suspeição na condução do processo não apaga confissões de culpa, devolução de dinheiro, mas o Dias Toffoli anulou as delações todas da Odebrecht, suspendeu o pagamento de multas que foram confessadas, então tomou decisões absolutamente absurdas. E o Lula silenciou. Então, nesse caso, o Lula deveria fazer, diferentemente de atacar o ministro, ele deveria fazer a autocrítica mais difícil que um político pode fazer, que é a autoanálise. Então deveria olhar no espelho e verificar que a escolha do Toffoli para ministro do Supremo foi uma escolha, por todas as razões, infeliz. E deu no que está dando, né? Agora, o Lula está ciente de que o Master virou um alvo fácil, o Daniel Worcaro virou um alvo fácil, e ele explora esse alvo como um ativo eleitoral, e o Toffoli vai de cabulhada a despeito do contrassenso, né? Porque no caso do Toffoli caberia uma autocrítica também.